Amém. Paz. Tivemos uma conferência abençoada. O encerramento dela foi hoje de manhã. Para aquelas pessoas que puderam estar conosco aqui na igreja, foi maravilhoso, mas nós também entendemos que muitas pessoas não puderam estar conosco, mas algumas delas assistiram nas suas casas, e de qualquer maneira foi muito abençoada para todos nós que pudemos assistir a algumas das reuniões, e para aqueles que puderam assistir todas, foi maravilhoso. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças. Pai, nós te louvamos, nós te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor. Tu és tudo para nós, Pai. Te agradecemos, Pai, que o Senhor mova através do Teu poder, do Teu Espírito, esta noite aqui neste lugar. Que os nossos corações estejam dilatados, abertos, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que os nossos olhos espirituais estejam iluminados e abertos, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. E a Ti nós damos a honra, nós damos a glória, te damos o louvor, Pai. Guarde o coração de todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus, Pai. Guarde o coração daquelas pessoas que entraram aqui com ansiedades, preocupações, medos, em nome de Jesus. Medos em relação ao seu futuro, medos em relação aos seus familiares, medo em relação às suas finanças. Pai, guarde a vida de cada um deles, traga resposta para o coração de cada uma dessas pessoas que está aqui esta noite hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos a conferência e o assunto da conferência foi maturidade, e é um tema que nós temos pregado muito aqui na nossa igreja, e acredito que todas aquelas pessoas que participaram, ouviram, puderam entender o quanto é necessário nós crescermos espiritualmente, o quanto é necessário você batalhar diligentemente pela sua fé. E o pastor Gelry colocou uma coisa interessante. Ele falou assim, que se você sabe que tem algo que é muito importante para você fazer, você não vai perder aquilo por nada, pois perde. Você perde o horário seu de trabalhar, sabendo que se você chegar lá atrasado, você pode ser demitido. Você perde o horário para fazer uma consulta quando você está sentindo dores, e aquela consulta tem um horário marcado e você tem que chegar lá naquele horário, porque depois daquele horário já você não perdeu a sua vaga, você vai chegar lá naquele horário. Eu lembro que quando o pastor David falou para mim, uma das primeiras vezes que eu fui numa conferência do pastor David, e eu acredito que todos nós às vezes passamos por momentos nas nossas vidas onde nós queremos trabalhar, ganhar dinheiro, guardar recursos, e eu estava muito motivado em ficar rico, em guardar o dinheiro, comprar um carro, comprar as coisas que eu precisava, de ter uma oportunidade para que eu pudesse ter algumas coisas. E eu lembro que o pastor David usou uma linguagem muito boa para que eu pudesse entender o que é orar. Ele falou assim, se você soubesse que no final de um ano, durante todos os dias, se você passasse 1 hora todos os dias orando em outras línguas,
de janeiro até 1º de janeiro até 31 de dezembro. E se você cumprisse essa meta, você ganharia $1 milhão. E aí ele perguntou: quantos de vocês fariam isso? Eu fui o primeiro que levantei a mão. Levantei a minha mão, estendi a minha mão, porque se alguém me prometesse $1 milhão para que eu pudesse orar todos os dias 1 hora em outras línguas, eu oraria. Naquele momento eu estava lutando com algumas coisas que eu queria, o recurso financeiro para comprar algumas coisas. E aí ele virou e falou assim: olha, imagina você, que se você fizer isso, você não apenas vai ganhar $1 milhão, mas você vai ganhar muito mais do que $1 milhão poderia te dar. E aí fez com que eu refletisse o quão é importante eu orar. E eu fui para casa pensando aquilo: poxa vida, se aquele homem falou que orar durante 1 hora todos os dias, sistematicamente, vai me dar uma lucratividade, um lucro muito maior do que eu ter $1 milhão, então eu vou orar todos os dias. E eu sei que não é fácil você batalhar pela sua fé. E nessa conferência, o que nós vimos aqui é que as pessoas, às vezes, elas confundem os dons com a maturidade. Você pode nascer de novo, e naquele mesmo dia que você nasceu de novo, operar nos dons. Mas isso não quer dizer que você é maduro. Você ainda é um bebê espiritual. Mas você pode operar nos dons. Mas ainda assim, ser um bebê espiritual. O pastor Ala diz que muitas pessoas falam que ele é o pregador da morte, que a mensagem dele só fala de morte, 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 morte. Ele está falando da morte do homem natural, a morte do homem natural. E existe 2 tipos de crente: um crente carnal e um crente que é espiritual. Esse crente carnal é aquele crente que ainda é imaturo. Mas o crente espiritual, aquele que anda sistematicamente em direção a uma vida de maturidade, ele não se importa com essa mensagem da morte. Mas o crente carnal, ele vai procurar de todas as formas se esquivar dessa mensagem, sair fora dessa mensagem, ou encontrar uma outra mensagem que ele não precisa entregar a vida dele para Deus, que ele não precisa morrer, que ele não precisa abrir mão das suas vontades, que ele não precisa abrir mão dos seus desejos. Eu lembro um tempo atrás, eu estava numa conferência lá do pastor David Robson, e a gente sempre sentava na frente, tinha uns lugares lá para os pastores, e eu estava lembrando isso com Thaís. Eu falei: Thaís, nós somos muito privilegiados, porque imagina a quantidade de pessoas que talvez queria ficar um pouquinho perto ali do pastor David Robson, e nós ficávamos ali na frente, ali, como diz a pastora, tinha uma pastora Ana Maria, que ela falava assim: olha, nós ficamos ali recebendo às vezes até o cuspe do pastor David Robson, que ele, na hora que falava, e às vezes até cuspia na gente assim, né? A maneira de falar, mas não é que ele cuspia, mas era a maneira dela identificar o contato que nós tínhamos tão próximo dele ali naquela linha da frente. E eu lembro que um dia chegou perto de mim,
que às vezes antes da reunião a gente sentava lá, ficava uns 30 minutos antes da reunião, sentado, esperando começar a reunião. E eu lembro que sentou perto de mim um pastor. Ele era um pastor de uma igreja tradicional. E ele falou assim para mim: irmão, você tem muito tempo que ouve esses ensinos do pastor David Robson? Eu falei: sim, eu tenho muito tempo. Ele falou assim: rapaz, eu tenho mais ou menos algum tempo que eu comecei a ouvir essa mensagem do pastor David Robson. E eu falei: não, essa mensagem é verdade, eu vou praticar isso que ele está falando sobre a oração em línguas. E aí ele começou a praticar sobre a oração em línguas. E depois de um tempo ele falou assim: não, essa mensagem é verdade, eu também vou ensinar isso lá na minha igreja. E aí ele falou assim comigo: irmão, e eu comecei a ensinar na minha igreja. Eu tinha uma igreja de 1.200 membros. E aí eu comecei a pregar sobre esses ensinos: oração em línguas, entregar sua vida, jejuar, orar, adorar a Deus, ler a Bíblia. Passou um ano, irmão, ele me contando, passou um ano. E eu fiquei assim, né, abri os olhos e fiquei esperando ele falar. Passou um ano, a minha igreja foi para 800 membros. E aí eu achei que a história tinha acabado, né? Mas ele continuou: mas eu não parei, irmão. Eu falei: não, essa mensagem é verdade, eu não vou parar porque eu perdi 400 membros. Eu vou continuar pregando essa mensagem, ela é verdade. E ele continuou pregando. Passou mais um ano, irmão, e lá na minha igreja só tem agora 300 pessoas. E aí acabou a história dele. Eu ouvi aquela história dele, olhei para ele, sorri um pouco, falei assim: o senhor ainda está disposto a continuar pagando esse preço, que eu sei que tem sido alto para o senhor? Ele falou: eu estou porque é a verdade, essa mensagem é a verdade. Eu falei assim então para ele assim: aperta os cintos e segura na cadeira, porque provavelmente desses 300 que estão lá, vão sair mais. Eu sei que essa mensagem não é a mensagem que vai atrair multidões. Esses dias Thaís, para me acalentar, falou assim para mim: Júnior, a mensagem que a gente prega é uma mensagem difícil, não é uma mensagem fácil, é uma mensagem onde nós precisamos entregar nossa vida, e nós precisamos aprender a separar, porque não é nada contra nós, o quanto nós precisamos continuar trilhando esse caminho. Eu louvo a Deus por todas as igrejas que pregam Jesus Cristo, por todas aquelas que pregam Jesus Cristo como Salvador. Eu me converti em uma dessas. O que seria de mim se eu não tivesse encontrado naquele momento a igreja presbiteriana de Águas Formosas? Foi lá que eu aprendi as primeiras mensagens sobre a salvação. Talvez eu não estaria aqui. O que seria de nós se nós não tivéssemos encontrado, quando nós começamos a estudar, aquelas escolas, o pré, o primeiro ano, a primeira professora que me ensinou a ler, tia Graça, eu gosto dela, que sempre quando eu encontro ela, eu abraço ela, foi a minha primeira professora. E eu lembro que mãe, quando se encontrou com ela, no primeiro ano, perguntou para ela assim: e aí, já aprendeu a ler? Ele está mais ou menos, dá para passar ele, mas ainda não está bom não. E aí mãe falou assim para ela assim: então deixa ele continuar no primeiro ano.
E aquilo eu fiquei chateado, porque eu queria para o 2º ano. Mas ela falou, não, se ele não está lendo tudo, melhor ele repetir o 1º ano, repete o 1º ano. E eu fiquei lá de novo no 1º ano, com a mesma professora. E eu aprendi a ler nesse 1º ano de uma maneira... E hoje eu tenho gratidão pela minha professora. Mas eu não pude ficar lá todo o tempo. Depois eu tive que continuar a minha caminhada. Assim também a minha caminhada com Deus é a sua caminhada com Deus. Nós precisamos continuar trilhando esse caminho. Não é um caminho, a gente sabe. Como Thaís falou para mim, Júnior, é um caminho difícil. E alguns anos atrás ela falou assim comigo, olha, é um caminho difícil, mas eu vou estar com você. Você pode ter certeza que eu vou estar. Deus é bom. Mas saiba de uma coisa, que nesse caminho, se você trilhar ele, não vai te faltar nada quanto você precisa. É um caminho difícil, é um caminho mais árduo, é um caminho aonde realmente talvez nós enfrentamos mais dificuldades, mas é um caminho onde você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu gosto quando o pastor ela fala assim, eu prefiro ser um infeliz que enxerga do que um homem feliz, cego. Eu estou tão feliz, mas está tão cego. As coisas acontecendo e não enxerga nada, não vê nada. Os enganos em volta e a pessoa não percebe. É melhor eu ser um infeliz e que veja do que um homem feliz que está cego. Quem vai querer continuar nessa caminhada? Aperte os cintos. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Muitas coisas. Aperte o cinto, porque vocês vão ver coisas maravilhosas. Mas também nós podemos ver coisas que nós não gostaríamos de ver, que não é o que nós queríamos ver. Mas é por isso que nós precisamos batalhar diligentemente pela nossa fé. Amém? Será que eu estou pregando bem? Como diz o pastor Gelry, se eu estiver pregando bem, merece uma oferta de R$ 1,99. Às vezes quando nós começamos a orar, pensamos em tantas ambições carnais. Eu lembro do que o Gelry falou nessa conferência, que quando ele começou a orar e separar tempo para passar tempo em oração, que o homem natural dele sempre dirigia ele para ver, ele buscar aqueles lugares onde o nome dele, do ministério dele ia estar, Ministério Gelry Carpenter. E aí ele via ele chegando de avião, chegando
naquela multidão. E aí ele continuou orando, e essas coisas, cada vez que passava, diminuía. E aí ele falou assim: hoje eu estou pregando aqui dentro de um porão. Às vezes Deus te leva para lugares onde você quer estar. Eu lembro uma vez o pastor David falou comigo isso aí. Nós estávamos acabando de vir do almoço e nós fomos despedir dele na porta. Ele olhou assim para mim e as pessoas falaram para ele onde é que a gente morava. Falava para ele que era 1.200 quilômetros, muito longe, que nós íamos de carro. Ele me abraçou, me deu um abraço e depois ele virou para mim e falou assim: você sabe onde que aqueles caras que treinam boxe passam o tempo deles? Eu olhei assim para ele, não sabia responder. Ele falou assim: a maioria daqueles caras que treinam boxe, que treinam aquelas lutas, MMA, aqueles caras que são os melhores do mundo, passam a maior parte do tempo deles dentro de um porão, treinando exaustivamente todos os dias, 6 horas, 8 horas por dia, 4 horas, 5 horas, exaustivamente. Ninguém vê eles, mas todos os dias eles vão lá para aqueles porão deles, lá aqueles lugares para treinar, e ninguém está vendo. E uma vez no ano, ou 2 vezes no máximo, eles sobem no ringue, diante de luzes, para o mundo inteiro ver, para disputar uma luta só. Quanto maior teria que ser a nossa dedicação, a sua dedicação, em buscar por uma coroa que não é corruptível, mas é incorruptível. Um prêmio que não vai passar, um prêmio por toda a nossa eternidade. O que você acha que você deveria fazer para adquirir e conquistar esse prêmio que é o meu galardão, o seu galardão? Por isso que orar em línguas, você não está perdendo tempo quando você decide orar em outras línguas. Você não perde tempo quando você decide ler a palavra de Deus. Você não está perdendo tempo quando você decide adorar a Deus. Colocar a palavra dele dentro do seu coração. Hoje nós vimos o pastor Gelry falando que nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Você é resultado da comida que você coloca dentro de você. Você e eu somos resultado das nossas companhias, das pessoas que nós ouvimos, de quem nós estamos escutando, de quem nós mais ouvimos, do que nós estamos nos alimentando. Vamos abrir em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Louvado seja Deus que nós estamos aqui. Amém. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares onde talvez essa mensagem nem seria anunciada dessa maneira, mas nós teríamos uma mensagem mais fácil, onde nós poderíamos viver a nossa vida do nosso jeito, e mesmo assim ir para o céu, porque aceitamos Jesus.
E podemos escolher viver a minha vida do jeito que eu quero, em nome de Deus. Olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 3: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho. Quero dizer também para vocês que eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem colaborado conosco para anunciarmos essa mensagem. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Desde o primeiro dia até agora. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer assim: olha, quantas coisas nós já suportamos, quantas coisas nós enfrentamos, até agora. E aqui ele continua dizendo assim, ó: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou, tem um início, que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Diga assim: tenha paciência comigo, eu estou em obras. Diga de novo, diga para a pessoa que está do seu lado: tenha paciência comigo, eu estou em obras. Amém? Se você realmente está orando em outras línguas, está jejuando, está adorando a Deus, está lendo a palavra, sabe aquela hora que tem aquelas pessoas que estão lavando a calçada, que coloca aquelas placas amarelas? Cuidado, limpeza. Eu lembro que quando eu me converti, tinha aquelas camisas, eu comprei muitas delas. Eu amo Jesus, e algumas delas e tal. Mas tinha uma parecida com essa, uma mensagem parecida com essa, nas costas. Tenha paciência, eu estou em obras. Aquele que começou boa obra em mim, há de concluir. Amém? Alguém começou essa boa obra em nós, e essa pessoa foi o Espírito Santo. Se você não abrir mão da oração em línguas, não trocar essa mensagem por qualquer outra mensagem que tem sido anunciada aí, onde você não precisa continuar mudando a sua vida, onde você não precisa continuar seguindo esse caminho de crucificar a sua carne. Quando é que vai acabar? Até o dia que você concluir o seu tempo aqui, você vai continuar tendo que pregar o seu homem exterior naquela cruz. Esses dias eu falei para a Thaís: não vai acabar enquanto nós estivermos aqui. Nós precisamos estar prontos todos os dias. O pastor Ala fala uma coisa interessante. Ele fala assim que de manhã ele acorda decidido a entregar a vida dele para Deus. E aí ele luta, pega aquele homem dele natural, prega na cruz. E aí ele vai dormir e pensar: glória a Deus, consegui. Preguei esse homem meu na cruz. Ele não me manda, quem manda nele sou eu. O meu homem espiritual que manda nesse homem natural. Aí, mas no dia seguinte, esse homem natural dele, a carne dele está lá, já sentado antes dele acordar, com a prancheta na mão, falando para ele: olha, aqui é os passos que nós temos que dar para que você seja feliz. Vamos fazer a sua vontade. E aí ele precisa, nesse outro dia, fazer a mesma coisa com a carne dele. Eu vejo muitos crentes lutando
ferozmente, colocando a culpa em tudo que é o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. E às vezes eu fico olhando para muitos deles e falo assim, eles não sabem que eles têm um inimigo tão forte quanto o diabo, que é a carne, mas eles preferem culpar só o diabo. A palavra de Deus diz que o seu homem natural, a sua carne, ela briga todo o tempo com o seu homem espiritual. A sua carne quer fazer o que você quer, a sua felicidade. Ela vai brigar pelos seus direitos. Mas eu não posso continuar seguindo esse caminho. Olha como eu estou perdendo tempo. Olha como eu sou infeliz. E o seu homem espiritual vai estar lá, não, vamos continuar pregando esse homem carnal na cruz. Diz que existe uma luta a partir do momento que você recebe Jesus, entre esse homem natural, que é a sua carne, e o seu homem espiritual, que é esse homem que é apaixonado por fazer a vontade de Deus. Cabe cada um de nós escolhermos a quem nós iremos deixar com que nós venhamos obedecer. E aqui continua dizendo assim, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês. Ainda que nós venhamos ver deficiência, fraqueza, limitações em cada um de nós, é melhor que nós venhamos pensar sim a respeito de cada um. Não, ele vai concluir a luta dele aqui nessa terra. Não, Esté vai ter força. Não, Zelito vai ter força. Maísa vai continuar a luta dela. Marivaldo também vai continuar. Abraão e os demais. Nós não vamos sair desse caminho. Nós não vamos ceder para a nossa carne. Nós vamos continuar. Amém? Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais. Deixa eu falar para vocês aqui. O que faz de você ser um crente maduro? Você já parou para pensar? O amor de Deus em mim e em você vai crescer mais. Mas para que vai crescer mais? E como eu sei que realmente o amor de Deus está crescendo mais em mim? É impossível. O pastor Gauri falou aqui hoje. É impossível se o amor de Deus estiver crescendo em mim e eu roubar, continuar preso à mentira, continuar fazendo outras coisas que não posso continuar mais fazendo essas coisas. Porque o amor de Deus é a manifestação da purificação de Deus na minha vida. Se nós trilharmos e deixarmos com que esse amor de Deus cresça em nós, nós vamos nos tornar como Cristo é. O amor de Deus crescendo em mim não permite em mim que eu continue sendo o mesmo Júnior de um ano atrás. Não vai permitir com que você seja o mesmo homem que você é agora. Como o amor de Deus está crescendo em você e você não está mudando? Como o amor de Deus está crescendo em mim e eu não estou mudando?
O amor de Deus crescendo em mim não é a permissão para que eu pare naquele lugar. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha que ele continua assim: e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. E aqui ele fala, a fim. Para que esse amor precisa crescer? Por que ele precisa crescer? E se ele estiver crescendo, é a fim de que possais discernir o que é melhor. Quantas pessoas não sabem discernir o que é bom, o que é ruim? Vai te dar mais entendimento, compreensão, discernimento. E aqui ele continua dizendo assim, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis o quê? Impuros. É isso que está falando? Puros. Amém. Sabe aquelas coisas que nós fazíamos, que nós não nos constrangíamos com aquilo? Se você estiver crescendo no amor de Deus, se o amor de Deus estiver crescendo em você, não vai ter como você não se constranger. Ah, mas isso nunca me incomodava? Mas agora me incomoda, porque o amor de Deus crescendo em mim, Ele está me purificando daquelas coisas que não me incomodavam. A fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o quê? O dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, frutos estes que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quais são esses frutos? Bondade, benignidade, humildade, amor, paciência. Esses frutos, eles vão crescer cada vez mais em nós. A maneira de você acelerar e fazer com que haja esses frutos na sua vida é você passar tempo com Deus. Não abra mão do seu tempo. E aí vamos concluir aqui passar para frente um pouquinho, capítulo 3. Versículo 12. Se o apóstolo Paulo está falando que ele não já alcançou, você acha que nós já alcançamos? Eu não cheguei. Até o dia de Cristo Jesus nós precisamos lutar com esse homem natural. Até com o dia de Cristo Jesus você precisa ter uma guerra com essa carne sua, que ela vai querer se opor à vontade de Deus em todo o tempo. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Quando eu olho para trás, eu vejo muitas coisas das quais eu já superei. Mas quando eu olho para frente, eu ainda vejo muitas coisas das quais eu não posso brincar. Eu passei muito tempo ministrando para algumas pessoas que eles eram viciadas em drogas. E eu falava para eles assim: não subestime as drogas na vida de vocês. Ah, pastor, mas eu acho que eu não volto mais não. Tem 2 anos, 3 anos. Eu falei: glória a Deus. Eu também acredito que você vai continuar firme, mas não subestime
esses desejos. Não se curve a eles. E eu já vi muitos, mas muitos deles mesmo, muitos, que voltaram, porque subestimaram aquelas fraquezas. Não subestime as fraquezas das quais você já deixou para trás. Não subestime elas. Teve uns anos atrás eu escutei o pastor Ala falando sobre um lutador que ele ia de cidade em cidade. Sabe aqueles lutadores de interior que passavam no interior? Já teve muitos deles aqui. Eles anunciavam e chamavam algumas pessoas que quisessem lutar com eles. Eram lutadores profissionais. E diz que lá nos Estados Unidos tinha um desses lutadores que desafiava todo mundo na cidade. E diz que ele passou em uma cidade que ninguém mais queria lutar com ele. E aí o promotor de luta falou assim: moço, ninguém está querendo lutar com você mais. Todo mundo que você lutou, você bateu naquelas pessoas, e as pessoas não querem mais lutar com você. E aí esse lutador falou assim: então o que eu vou fazer? Porque eu vim para lutar, estou aqui para lutar. Procura alguma pessoa, alguma coisa aí que eu possa lutar. Ele falou assim: olha, eu vou ter um urso. Mas eu nunca lutei com urso, rapaz. Nunca lutei com animal. Mas você querer lutar com urso, tem um urso lá para você querer lutar, então eu vou lá conhecer esse urso. Ele foi lá, avaliou o urso, olhou o tamanho do urso. Ele falou assim: não, pode marcar a luta que eu vou lutar com esse urso, eu vou ganhar dele. E aí diz que foi, e lutou com esse urso. E deu um couro nesse urso. A plateia toda aplaudiu ele. Depois de 3 anos, ele volta nessa mesma cidade. E aí, o promotor de luta fala com ele a mesma coisa: olha, ninguém quer lutar com você. Sua fama aqui, de que você é forte, de que você bate mesmo, tá já na cidade inteira, então ninguém quer lutar com você. Mas tem aquele urso, você lembra dele? Lembro, foi aqui que eu lutei com ele. Pode marcar luta, que eu vou lutar com esse urso de novo. E aí marcou a luta. E aí ele foi lutar com o urso. Quando ele está lá esperando o urso, chega um urso 6 vezes mais o tamanho daquele primeiro urso que ele lutou. Se agigantou, porque quando ele lutou a primeira vez, aquele urso era um urso filhote, e a força daquele urso depois de 3 anos era outra, o tamanho dele era outro. Não subestimemos os nossos adversários, não subestime a sua carne, nós não podemos subestimar ela, temos que manter ela sobre rédeas. E aqui continua dizendo assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não importa o que aconteceu para trás, eu vou avançar avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio para toda essa luta que você tem enfrentado aqui. Todas as vezes que você se achar sofrendo, lutando, está tão difícil, pensa nesse prêmio que está destinada para você e para mim. Acordar mais cedo para me orar, tão difícil. Eu tenho tido tanto prazer para acordar, às vezes 4:30 da manhã, 5 horas da manhã.
E eu sei que o dia passa tão rápido. E eu às vezes acordo de noite ainda, está escuro. O que você faria se você entendesse que a oração pode mudar a sua vida? Você oraria. E por que às vezes nós não oramos tanto quanto nós precisamos orar? Porque nós não entendemos que pode mudar. Essa é a verdade. E aqui continua dizendo assim, ó: por isso todos nós que alcançamos, versículo 14, apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos nós que alcançamos o quê? A maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensai de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Existiam muitos momentos da minha vida que o que eu sabia que só que eu precisava orar. Mas se eu falasse para você a quantidade de dúvidas que existia, se eu falasse para vocês que eu nunca pensei em desistir, eu seria um mentiroso aqui hoje. Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei de voltar a arrumar um emprego, um trabalho, fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque não foi tão fácil. Existia tantas dúvidas, tantas inseguranças, tantas incertezas. Eu não sei você, mas eu já pensei em desistir desse caminho. Não desistir de Jesus, mas desistir desse caminho de entregar minha vida? De encontrar um caminho mais fácil? Já. Eu já. Não vou te falar que não, porque eu estaria mentindo. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido, porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Muitos que vão se opor a esse caminho que você está trilhando. Muitos vão se opor a esse caminho que eu estou vivendo. Por que não um caminho mais fácil? Por que não encontrar um caminho onde eu posso viver a minha vida e ser feliz, e mesmo assim vou para o céu? Em nome de Deus, eu vou viver a minha vida aqui. Em nome de Deus, eu vou orar para que Deus me dê o que eu quero. Mas olha para você ver o que diz aqui, para que essas pessoas que escolheram esse caminho, o fim não é tão bom. Que fala assim, o fim dessas pessoas é a perdição. Elas podem trilhar esse caminho de fazer a vontade delas, mas elas podem trilhar também esse caminho onde elas podem se perder. Olha o que diz aqui: o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus delas é o estômago, e o orgulho que elas ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o quê? Com o que é terreno, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas conquistas. No entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. E aqui continua dizendo assim no capítulo 4: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permaneceis assim, firmes no Senhor. Amém? Vamos continuar, irmãos. Eu sei que o caminho pode parecer difícil, mas se ele é difícil, e eu sei que é o que Deus quer que eu faça, eu não vou virar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Eu tenho falado que aqui nós não somos crentes comuns. Nós não somos só aqueles crentes que estão buscando a nossa própria vontade ou a nossa felicidade. Nós somos um grupo de crentes que não somos perfeitos, é verdade. Não chegamos ainda, é verdade. Estamos em obras, é verdade. Mas estamos correndo em direção a um alvo. Amém? A um alvo de transformação, a um alvo onde é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós estamos ceando, é isso que você está fazendo. Quando você está pegando essa ceia, é isso que você está pegando. Não, eu não quero continuar sendo o mesmo. E se eu aprendi uma coisa, se eu não quero continuar sendo o mesmo, eu preciso fazer algo para que eu possa ser mudado. Adianta eu falar para vocês, olha, eu não quero ser o mesmo. Pastor Kenneth Reagan falava assim, né, que algumas pessoas, elas querem mudar de vida, mas elas ficam assim, ó, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, Dona Chica admirou, de berrou que o gato deu, miau. Isso vai mudar minha vida? Vai mudar a sua vida? Você acha que vai mudar a sua vida? Não vai mudar nada. Se eu falar para vocês, olha, roda isso aqui 30 vezes, vamos cantar, tirei o pau no gato, você pode ficar roxo, não vai mudar nada. Deus tem me falado muito no meu coração, maturidade ninguém pode dar para o outro. Eu não posso bater carinho de maturidade em ninguém. Esse é maduro, pá! É por isso que maturidade é conquistada por cada um de nós. E tem custo, tem tempo, demora. Algumas pessoas querem chegar aqui e elas querem já fazer muitas coisas para Deus. Eu falo assim, ó, senta e ora. Foi assim que eu fiz. Quanto tempo você ficou assim? 10 anos. Mas hoje a condição para que muitos cheguem aqui e avance é muito maior, porque naquela época nós não tínhamos o suporte que talvez nós estamos dando para que as pessoas possam chegar e ter o suporte que nós não tínhamos antes. Nós nunca tínhamos visto alguém fazer o que nós estamos fazendo para nos ajudar. Ninguém vai ver uma árvore crescendo. Você tem que plantar lá e esperar. Mas se eu quero mudar e se eu oro, aí eu vou mudar. Cantar, tirar o pau no gato não vai mudar ninguém. Mas se eu quero mudar, ore e que a sua vida vai mudar. Passe tempo com a palavra de Deus que a sua vida vai mudar. Adore a Deus. Pratique o jejum, a confissão da palavra, a sua vida vai mudar. Amém.